Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast, esse espaço virtual que foi criado aqui para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que inspira, gente que faz a coisa acontecer, gente que faz diferente. Vê que responsabilidade, Gabriel. Tudo isso a gente está falando do nosso entrevistado que a gente vai apresentar logo, logo. Calma lá, Gabriel, daqui a pouco tu fala. Ele ficou já assim meio perdido. Ele já ia rebater, já. Antes de mais nada, antes de apresentar o Gabriel decentemente e antes do Rafael falar dos patrocinadores, eu quero que você se inscreva aí no canal Real Rafa... que coisa, né? Eu sempre esqueço isso. Canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para ouvir e ver também, né? Porque o Spotify também está transmitindo vídeo agora também, onde quiser, quando quiser, lavando a roupa, tomando banho, lavando a louça, quer dizer, lavando a louça. Porque a roupa a máquina lava hoje, né? Não tem esse negócio, Deus, né? Viajando no carro, enfim, tem inúmeros momentos aí para ouvir essas entrevistas aqui. Né? Uma mais inspiradora que a outra, tá muito legal. 176 já, essa é a 177ª. Essa é 6, voltou 1 porque a gente perdeu o áudio da anterior. É verdade. Mas a gente vai gravar de novo. Não, tudo certo, não tem problema. Posso falar dos patrocinadores, quem paga essa bagaça? Obrigado demais a ProWay, que desde o começo a gente tem feito, né, esse apoio incrível, sensacional. Sem vocês, talvez a gente não estaria fazendo isso que a gente faz e que para nós é muito prazeroso, talvez a gente faria de graça. Então, obrigado demais a ProWay, que hoje praticamente ajudou a cidade a mudar até a matriz econômica. Se você está buscando uma carreira na área de desenvolvimento de tecnologia, está querendo melhorar a tua carreira em tecnologia, conversa com eles, certamente vão achar um programa ideal, Build Suit para ti, e vão até te encaminhar, porque eles são muito bons, principalmente em empregabilidade. Formou através do projeto Entra 21, agora com esse ano, acho que foram mais de 7 mil jovens aí em tecnologia. Obrigado demais, ProWay, por ajudar esse projeto também bacana que conta a história dos empreendedores. Quero também agradecer ao JP e ao Rodrigo, né, da Premier Soft, a fábrica de software. Esses caras fabricam software. Se você quer fazer alguma coisa diferente, mudar um processo, adicionar tecnologia, criar um aplicativo, conversa com eles, que certamente eles vão te ajudar na jornada inteira, inclusive, né, pós-entrega. E eles também têm um programa para quem é uma empresa de tecnologia que se chama Outsourcing. Você pode alugar desenvolvedores. Monta um squad, resolve o que você tem que resolver e vocês devolvem esse time para Premier Soft. Obrigado demais a todos que apoiam, né, lá na Premier. Trata a gente como se fosse da família. Também a CRW, que está aqui atrás agora. Obrigado demais, CRW, que apoiou o projeto. Kleber imediatamente. Quando ele fala que está aqui atrás, é o painel em si, tá? Não é que estava Isidoro Automóveis quando estava passando. Então tá aqui atrás, ó. Se você pensa em fazer um evento, cara, não faz sem conversar com o pessoal da CRW. Esses caras são muito bons. Pensou em tecnologia em eventos, fala com a CRW. O cara que está aqui atrás escondidinho, está aqui desde manhã cedo, trabalhando que nem um louco, sempre ajudando. Obrigado demais a CRW. Não pensa em eventos sem contratar esses caras e não pensa que é só painel, né, de LED. Esses caras também, toda a parte de tecnologia de microfone sem fio. Áudio, vídeo, transmissão, né? Transmissão, esses caras são completos. Obrigado mais uma vez pelo apoio à SRW e marcar o nome na história do empreendedorismo da nossa região. E a Isidoro Automóveis, quase 40 anos, comprando, vendendo, que está na BR-470, mas você pode encontrar no isidoro.com.br, conversa com eles. É legal, né? Nem todo mundo sabe, eles são um dos maiores nem se você quer comprar, mas também se você quer vender, conversa com eles, certamente vão achar aí um meio múltiplo comum aí para vocês. Tem loja também em Jaraguá, tem loja em Itajaí e também em Navegantes. E agora estão fazendo aí várias lojas de forma itinerante, feirões em cidades menores, então dá uma conversada com eles, numa dessas eles vão estar bem próximo de vocês no próximo final de semana. Obrigado ao Fernando, seu Isidoro, Dona Elia, todo mundo da Isidoro Automóveis, que são a galera lá que trabalha de segunda a segunda para atender a gente. Obrigado demais aí pelo apoio. Acabou. O que a gente está falando aí? Ó? Ele já ia rebater a tua primeira frase. Não ia rebater nada. Não, eu vou só fazer um complemento aí no Jabá. Boa. Que inclusive eu sou aluno da ProWay, já fiz 2 cursos lá. Que legal. E em razão de um dos cursos que eu fiz lá, eu consegui já reduzir o custo da minha empresa. Legal, cara. Por conta de uma atividade que eu podia muito bem aprender a fazer, que era a trabalhar no Illustrator. Que massa. Eu parei de usar
fornecedor externo para... Ah, tu contratava o serviço? Sim, o desenho técnico era feito externamente, agora é eu mesmo que faço. Que legal, olha só. Graças a ProWay. Que massa. Este que fala com vocês, então, e que falou agora da ProWay com propriedade é Gabriel Vidigal. Ele é o responsável pela Mozart Cristais aqui de Blumenau, empresa relativamente nova, né, Gabriel? Acho que quanto tempo já tem a Mozart? A Mozart, ela teve o contrato social dela registrado na Junta em janeiro de 2018. O galpão foi alugado em março de 2018. O primeiro cristal saiu em 4 de setembro de 2018. Temos aí 4 anos, por exemplo. E investir num ramo que a gente achou que... Né, que ia ter sumido, né? Na realidade, existem alguns fabricantes aí, mas a gente nunca imaginou, eu pelo menos não estava imaginando que outros viriam investir nesse ramo. E tu vieste de fora ainda, né, Gabriel? Eu vim de São Paulo. Bem, eu tenho uma trajetória meio múltipla aí, né? Meio tumultuada, vamos dizer assim, né? Não diria tumultuada, mas assim, a minha origem é do mercado financeiro, né? Eu Sim. trabalhei em grandes corretoras, inclusive 3 vezes a corretora que eu estava era a maior do momento, né? Aham. A minha última passagem para o mercado financeiro, eu levei a 17ª corretora da Bovespa para a 4ª posição, para a 6ª posição no home broker. Legal. E daí, em determinado momento, eu dei uma reduzida, eu montei um family office. E em determinado momento eu achava que meu tempo era ocioso, porque eu fazia muito rapidamente o que eu precisava fazer. E daí eu montei um e-commerce de coisas para casa. Esse e-commerce de coisas para casa depois virou uma loja, depois virou 2 lojas. Até que uma cristaleria bem famosa e conceituada aqui de Blumenau encerrou as atividades em 2016. Está falando da Strauss, né? Exatamente. Bem tradicional aqui. Da cristaleria Strauss, que era do Frederic Strauss. E daí... tu compravas produtos dele, é isso? Sim, já que tu revendia produtos para casa, imagino que tu compravas então os cristais da Strauss, é isso? Exato, eu revendia. E os produtos dele eram muito conceituados em São Paulo. Demais. Era uma coisa... que ninguém imaginava. Tinha muita gente em São Paulo que nem sabia que era brasileiro. Sim, devia imaginar que era fora, que era de com esse nome ainda. O nome Strauss, né? Ele emplacava os cristais nas novelas da Globo, em tudo que é lugar, ele colocava aquilo lá e o pessoal adorava, principalmente aquelas, né, aqueles coloridos que ele trouxe agora nos últimos anos. É muito bacana, tem muita... exatamente. Penetração. E quando veio a notícia, foi uma surpresa muito grande. Para todo o público de coisas para mesa posta. Né? Uhum. E daí eu comecei a vir para Blumenau. Já tinha vindo para Blumenau umas 2 vezes na vida, uma bem criança, outra com 16 anos. Para Oktober. Não. Até era um dos meus objetivos quando adolescente. A educação lá em casa era um pouco restrita e severa, então não rolou. Mas veio com 16 para cá aqui, então... Mas vim com 2 irmãos e o meu irmão mais velho, tipo, é o adolescente espinhento que sendo levado para passear pelo irmão mais velho. Entendi. Não tinha muita margem de falar, eu quero fazer isso. Vamos junto, vamos embora. Vamos carregar. Vamos carregar o Gabriel. Era a raspa de tacho lá. Daí, quando veio a notícia, a representante de São Paulo da antiga cristaleria falou que ia fechar. Foi com muito... E eu fiquei 48 horas, eu tinha produto vendido, eu fiquei 48 horas matutando o que eu vou fazer, porque um dos meus clientes era o presidente do HSBC, que trabalhava em São Paulo, e ele já tinha pago, já tinha parcelado, já tinha recebido tudo, porque estava demorando para entregar. E daí eu fiquei 48 horas matutando o que eu vou fazer. Não, instalo... montar uma... Não, foi um instalo simples, na verdade, que tipo, vou ligar pro telefone da fábrica, porque a notícia não foi oficial, tinha sido pela representante. Sim. Peguei o telefone e liguei. Oi, vocês faliram? A mulher ficou muda. Você pergunta que se faça a hora das bolas. Pô, é verdade que vocês faliram. Né, quero ajudar, pagou à vista. Estou pensando em sair daqui de São Paulo meia-noite, tipo, 9 fora, 8h30, chego aí. Consigo comprar... Pensando de forma simples, né? Mais pragmática, exato. Né, cara? Exato. Vamos resolver esse negócio. Daí ela falou, ouvia só um teclado de computador... E daí eu... pode vir, vou conseguir o seu produto. Beleza. Então, só recapitulando, só para a gente não perder alguma viagem, comunicação não violenta, sabe? Ele exige que você faça um double check. Assim, exatamente. Não, daí, assim, recapitulando, você meia-noite, 8h30, eu chego aí, eu vou conseguir comprar, levar e trazer, certo? Certo, beleza, ok. Daí eu desci com o carro, assim...
entrei na fábrica, olhei assim, o que eu quiser comprar eu levo, daí a fábrica estava abarrotada, eu falei, consegue. Ela falou, consegue. Não, na verdade ela mandou assistente me atender, porque ela me deixou depois, sabendo que eu fiquei 8h30 na estrada, me deixou esperando 1 hora no sofá. Eu não sei o que deu, que ainda contratei essa pessoa. Óbvio que não deu. Ainda fala com ela assim, ó. Não deu muito certo. Mas, enfim, daí essa assistente me atendeu, essa sim trabalha comigo, a Dourada, e me atendeu muito bem. E daí, assim, não tinha como quebrar, eu trouxe no carro, né? Porque não tinha para onde se mover, porque eu desci com um SUV e assim, não tinha para onde se mover, porque tava atolado até o teto. Encheu o carro. Atolei o carro. De cristal, né? De cristal. Sim, detalhe, não é qualquer produto, Se tivesse uma batidinha, tu não ia morrer no acidente, mas tu ia morrer bem embalado, né? Tudo bem embaladinho. A batida existe quando tem para onde se mover, que tava tudo travado até o teto. Não tinha como mexer ali. Dá um cockpit. Cheguei no Facebook na época, quem quiser ter uma peça do que foi a melhor cristaleria das Américas amanhã, Alameda XXX, número KKK. Vendi tudo em 24 horas. Caramba. Daí... Aí te despertou o leão. Não, eu falei, o que aconteceu? Pois é, se vende assim tão fácil, como é que foi esse negócio? Exato. Loucura isso. Loucura, uma loucura. Daí começou, né? Querer entender o que aconteceu, o que era o processo. O processo não é nada simples, é completamente artesanal. Sim, exatamente. Não só aqui, mas várias fábricas no mundo fecharam. Só que o Brasil ele tem um diferencial que, infelizmente, a gente tem um diferencial de mão de obra absurdo, né? Então, bom ou ruim? Bom em termos de custo. Temos que qualificar bastante coisa ainda. Temos mas menos qualificado, talvez. O não, custo é um pouco mais barato, até porque absurdamente, o custo é em dólar, né? O custo é absurdamente mais barato, mas em função desse hiato que teve nas fábricas e no empreendedorismo e no desenvolvimento das fábricas, porque quando as fábricas estão em crise, a última coisa que ela vai investir é em pesquisa e desenvolvimento. Concordo 100%. Então, houve um certo apagão nos últimos 15 anos no desenvolvimento técnico das fábricas de cristal no Brasil. Se você considerar que o produto é artesanal, esse apagão não é algo do outro mundo, é algo que se recupera. E ainda mais com essa queda do real frente às outras moedas, então ficou muito competitivo o mercado brasileiro. Sim. Só que com esse apagão também os mercados consumidores externos deixaram de ser desenvolvidos. Então hoje eu tenho alguns clientes externos que são no impulso do que era a antiga fábrica que pertencia ao Frederico, aqui em Blumenau. Mas só que tem muito para desenvolver. Pra ter uma ideia, tem uma fábrica na Irlanda que chama Waterford, que 60% da produção dela ela manda fazer na Eslovênia, que é a maior fábrica do mundo. Eu visitei esse ano as duas. Em junho eu visitei a Waterford, o mês passado eu visitei a fábrica, a Rogaska, na Eslovênia. A gente não deve nada em termos de habilidade técnica. O problema são os equipamentos novos e a interação das pessoas com esses equipamentos novos, e você introduzir qualquer mudança no jeito como se faz as coisas, processo ali. Tem a resistência também. Entendi. Então, até porque essa galera deve ser uma galera que herdou esse conhecimento, ou que esse conhecimento, eles devem ser mais velhos, às vezes, tinha uma dificuldade maior de aprender, né, novas tecnologias. Faz sentido? É maquinário. Sim, tecnologia é maquinário, mas assim, tem uma certa resistência, porque assim, são 70 anos esse ano de cristal em Blumenau. Da mesma forma que teve um hiato na produção de novos equipamentos e adaptação a eles, houve um hiato também na formação em novos entrantes na mão de obra. Não foi um mercado que atraiu, né? Porque estava diminuindo o tamanho, né? Exatamente. Então, você tem pessoas mais velhas, não se renovou, está se renovando agora. Essa principal dificuldade hoje é no sopro, que são várias etapas que eu posso elaborar daqui para frente. Mas no sopro é a dificuldade atual. Você conseguir fazer peças que lá fora estão sendo feitas com outras técnicas, que são as outras novas técnicas que lá fora está sendo feito, de forma a você surpreender e entregar um produto de uma qualidade ainda melhor.
Por conta da mão de obra, como eu falei, a gente consegue fazer algumas coisas que lá fora não se faz por ser muito cara a mão de obra. Se você me der um salário mínimo em Portugal, é 600 euros. O salário mínimo na Alemanha é para lá de 1.500 euros. Tem país na Europa que você tranquilamente consegue ganhar 3.000 euros sem ter muita habilitação. Inclusive, eu fui para Liechtenstein. Liechtenstein não tem trem. Você tem que ir até uma cidade na Suíça. E daí, dessa cidade suíça, do terminal de trem, você vai de ônibus até o centro de Vaduz, que é a capital de Liechtenstein. Pra ter uma ideia, comecei a conversar com o motorista era da Bósnia. Nossa. Caraca. Daí, o que você veio fazer aqui? Daí ele falou, me conta um lugar no mundo onde eu vou ganhar 3.200 euros para dirigir 6 vezes um trecho de 5 quilômetros e voltar e acabou. Que loucura. Só que a gente está acelerando. E tu já está contando das situações da empresa. Tu não falou como é que tu começou. A gente já está aqui descascando a empresa. E ele quer saber o que aconteceu depois de vender todos os cristais que levasse para São Paulo. Porque uma coisa é tu vender cristal, outra coisa é montar uma indústria de cristal. O pessoal diz que eu sou bom vendedor, né? Deve ser, né? Para vender tudo num dia, né? Que ele levou de carro. Ou um bom marqueteiro, que também é um bom vendedor. São coisas sobrepostas. Faz sentido, é transversal os dois. Né? Mas, na verdade, é assim, eu não tinha dinheiro. Daí eu cheguei para o Frederico e falei, Frederico, quanto custa para montar uma nova? Porque ali a questão da antiga cristaleria, comprar na falência era quase impossível. Até eu tentei, trouxe personagens do mundo corporativo bem famosos para Blumenau, que pegaram os respectivos aviões aí, que pousaram em Navegantes e vieram até aqui. Só que batia na trave, tinha algum incômodozinho, etc. E ainda você herdar. Que é muito passivo, geralmente, uma indústria mais antiga, né? Pela nova lei de falência, que foi criada, não sei se você lembra, para Varig ser comprada pela Gol, isso você conseguia eliminar. Mas tinha algumas questões jurídicas que podia dar dor de cabeça. Porque você trabalhar com uma marca, bem, tudo isso e o case Varig Gol superaram. Mas são coisas que enchem a paciência. Então, eles não queriam, eu estava pensando, de repente, montar uma nova. Enfim, o fato é que não deu certo e eu falei, se eu não tenho suporte magnânimo, poderoso, de uma única pessoa, pagar de louco. E quando eu montei o CNPJ, não tinha nada além dos meus recursos. Quando eu aluguei o galpão, eu tinha 200 mil reais na conta dos primeiros investidores. Caramba. O fato é que, passando o chapéu e pedindo participação de acionista, eu juntei 2,5 milhões de diversos... Você já tinha um track record, né? Já tinha se provado, né? Então, acionistas. Mesmo sabendo uma loucura, né? Se tu pensar bem ainda, né? Investir numa indústria de cristal... Para quem conhece do mercado, acho incrível. Inclusive, até falar, né? Minha mãe acabou de comer, minha irmã mora em Las Vegas e toda vez que a minha filhada vem para cá, ela leva cristal de vocês, já faz uns 2 ou 3 anos. Então, cara, para quem conhece é incrível, mas para ti que é do mercado financeiro, né? Montar uma indústria de cristal é uma coisa meio doida, né? E na verdade, desde o momento zero, a gente teve consultoria e o Frederico Strauss trabalha para a gente. Né? Legal. Ele é o responsável técnico. Se você monta com alguém que já sabe e já montou, é diferente também. Com certeza. Sozinho eu não montaria nada. Sim. Eu não saberia nem por onde começar. Hoje eu sei, porque eu sei de onde veio cada porca, parafuso, de tudo que está ali na fábrica. Passo zero até agora. Sim, tem todo o registro, etc. A gente está olhando, na verdade, para frente, para cutting edge, como o pessoal fala no inglês, que é você ir para melhorar os detalhes para fazer com que a produção no geral seja melhor, seja em termos de econômicos, seja em termos de técnicos. Então, na época que tu pensou em montar, a ideia já era trazer o Frederico junto já. Ele seria o primeiro ativo ali, o cara do conhecimento, o cara que ia decantar o conhecimento. O Frederico, ele desde o primeiro momento, uma vez que a gente não conseguiu comprar a marca dele na falência, no leilão de falência, a gente começou do zero a trabalhar e fazer um novo projeto de fábrica. Legal. Inclusive o nome Mozart, que é o nome da fábrica, é o nome austríaco, um compositor austríaco, assim como o Strauss era. Só que Mozart é o maior compositor austríaco de todos os tempos. Ao passo que Strauss é simplesmente um compositor muito reconhecido, principalmente por conta das valsas. Quase toda festa de formatura tem Strauss tocando Valsa das Flores, etc. As clássicas, né? As valsas clássicas. Ao passo que Mozart ele é muito mais complexo e genial. Inclusive tem uma frase ótima de Mozart, que para o mundo do empreendedorismo é ótima,
que é o seguinte, uma vez um adolescente de 15, 16 anos escreveu para Mozart, que na época tinha 28 anos, e perguntou para Mozart, Mozart, como é que se faz uma sinfonia? Como é que se faz? E daí o Mozart respondeu e falou, olha, é melhor você começar com pequenas baladas, pequenos trechos harmônicos, e depois você pensa na sinfonia. Daí ele respondeu, o jovem, mas sai dessa, você com 7 anos escreveu a sua primeira ópera. Daí eu falei, é verdade, mas eu não perguntei para ninguém. Muito boa. Sensacional. Então, assim, colocando na minha realidade, quando você quer fazer uma coisa, você dá um jeito, você vai atrás de investidor, você dá um jeito de aprender, você se alia a quem sabe fazer a coisa para o objetivo que você está perseguindo aconteça. Claro. O Gabriel, tu falaste de equipamento, né? Deve ser difícil. Quem é que fabrica equipamento para a fábrica de cristal hoje? Existe isso? Ou é fabricado sob demanda, vamos dizer assim? Alguns equipamentos são genéricos, alguns, mas a gente tem uma... Aqui em Blumenau, você nasceu em Blumenau, né? Eu não, mas eu sou praticamente Blumenau. Há quantos anos você mora Eu estou desde os 7 anos de idade. E você estudou no Bom Jesus, sim, né? Então... Sim. Ele também, no Santo Antônio. Santo Antônio, antigamente chamava. Não lembra dessa mãe. Então você lembra da vitrine? Uma vez você me falou da vitrine, sim, o pessoal lapidava, Melman, né? Exatamente. O que eu esperava meu pai ali na Melman, depois da aula, e tinha um carinha ali na vitrine lapidando os cristais, né? E era atração. Os turistas vinham ali, porque na época Blumenau era forte no turismo de compras, né? O pessoal vinha para comprar cristais, a Melman, Flamingo, todas essas lojas, meu Deus, era loucura. E então tinha esse cara lá e sempre ficava olhando, ele esperando meu pai e olhando o cara lapidando os cristais. Assim, era muito Esse cara era um senhor, certo? Era um senhor, cara. É o pai de dois funcionários meus. Ah, é? Sério? Que bacana. Um que ele mora na Gustavo Zimmermann ou tinha uma oficina ali, alguma coisa? Eu não sei onde ele morava, ele já faleceu esse senhor, né? Porque uma vez eu fui na Gustavo Zimmermann, eu lembro, fazer umas fotos e conversar com um lapidador que estava fazendo sozinho assim, as coisas, né? Esse lapidador, se não me engano, no começo da Gustavo Zimmermann, à direita para quem vai no sentido Joinville? Não, à esquerda. Não, então deve ser outro. Mas tinha um outro lapidador ali que não está mais entre nós. Mas como é que tu recruta? Olha, eu vou falar da lapidação, que é o ponto de contato que a gente está falando agora. Sim. Primeiro, novamente, tu liga né? pra ProWay e diz, André, né? 3 sopradores. Acho que lapidador... Qual é o nome do dono da ProWay? O Sérgio Tomil. O Sérgio Tomil e o Guilherme. Guilherme, vamos lá fazer fazer um curso. Conheço o Guilherme lá da CIB. Primeiro tinham as pessoas tradicionais, né? Mas a lapidação foi o que menos teve problema, na verdade, porque a gente começou a fazer curso de formação de lapidador aos sábados de tarde. Legal. Então são 6 sábados que... Começou a formar. Exato. Depois de 6 aulas de 5 horas, 4 horas, ou seja, quase 24 horas de carga horária, você consegue fazer com que a pessoa faça a lapidação básica. E a partir da lapidação básica, no dia a dia, ela vai testando e experimentando fazer lapidações mais complexas e vai se aperfeiçoando. Você, depois de 6 meses, após ter feito esse curso, você consegue, dependendo da dedicação e da habilidade, né? Porque não é todo mundo que joga futebol e joga futebol como o Neymar. Quer dizer, muita gente que joga futebol, mas nem todo mundo joga futebol como o Neymar. A mesma coisa é a lapidação. Alguns podem lapidar, mas nem todos podem lapidar que nem o fulaninho. Entendi. Então, são questões de habilidades inatas. Tem umas habilidades ali que o cara tem que ter internamente. Ele tem que estar inato e daí... E ainda desenvolvendo. Exatamente. E o coeficiente de desenvolvimento de cada um são diferentes. Principalmente para cada área, né? A lapidação e o polimento não foi problema. Agora, o meu desafio é você fazer um negócio que em inglês chama engraving, que é microdesenhos no cristal. Que já teve isso na época da Cristais Hennig, mas para ter uma ideia, uma peça de engraving que... eu acho que para o português não tem tradução, porque grave na verdade você criar buraquinhos, mas são microdesenhos. Sulcos, assim, né? Sulcos, exato, mas só que os desenhos são perfeitos, desde uma mulher grega com 10 milhões de detalhes, até aves,
E é um trabalho muito... Esse desenho é dentro do cristal. É uma micro lapidação com micro rebolos e às vezes até com uma caneta. Sabe aquelas coisas no final de Champions League, ele pega uma caneta? Então, existe um tipo daquela caneta para o cristal. Existe uma escola técnica em Witzel, na divisa da Alemanha com a República Tcheca, que eu pretendo mandar um funcionário, quem sabe, é um curso de 1 ano, que a pessoa se habilita, inclusive, para você ter uma ideia, na Irlanda uma peça dessa custa €1.000, na Eslovênia custa €200. É o que se faz, por exemplo, quando tem um troféu de cristal e aí tem que gravar alguma coisa nele. Eu diria que assim dá para fazer até o desenho do seu rosto. Que legal, dentro do cristal. Mas não ia ficar bonito, né? Deve ter modelos melhores, quem sabe? Eu acho que sim, eu tenho quase certeza que sim. A única coisa que eu escutei numa conversa sobre cristal, eu não sei nem por que eu estava conversando, é com relação à perca. Existe essa dificuldade, né? Eu acho que está muito envolvido com relação à mão de obra de forma direta, né? Mas existe essa perca. A perca, eu tô falando do produto em si, né? E eu queria fazer uma pergunta extremamente pobre aqui, mas, cara, eu preciso fazer. Qual é a diferença do cristal e do vidro? Bem, então Começa dessa. Obrigado pela pergunta, porque essa pergunta é ótima, porque ela dá aso a várias explicações que estão no ar e que ninguém sabe. Existe 4 classificações, mais ou menos, do que você acha aí por aí no supermercado, nos sites. A primeira é o vidro. Muito bem. A segunda é o famoso cristal boêmia e afins, que é o cristalite. O cristalite, assim como o vidro, ele é uma matéria injetada. Entendi. Soprada não, injetada. O vidro, assim como o cristalite, com são matérias... plástico, assim. Não, injetado. Isso aqui você não faz plástico com bico injetor? Sim. Então, a mesma coisa, você tem um bico injetor para o cristalite e para o vidro. Você faz essas taças boêmia de vidro, qualquer coisa, você faz uma a cada 1,5 segundo. Entendi. Caramba. São máquinas que valem R$25 milhões. Caraca. E faz uma peça dessa a cada 1,5 segundo. Então você vê uma taça boêmia e ela foi feita em 1,5 segundo por uma máquina com bico injetor. E cristalite seria o produto? É a matéria. É a matéria. É a matéria. Cada bolo tem sua receita. Entendi. Cada matéria também tem sua receita. O cristalite ele vai até 8% de óxido de chumbo. Outra coisa que o pessoal vê muito, que é a terceira, eu falei 4, é o cristal de titânio. Cristal o quê? De titânio. De titânio? O pessoal fala, esse cristal de titânio ele é mais resistente. Na verdade, o que acontece? Nenhum cristal é de titânio. Existe uma liga chamada Tritã. Esta liga desenvolvida pela Schott Witzel, da Alemanha. Chegou aqui nas famosas lojas de departamento dentro do shopping centers. A vendedora não sabia o que explicar direito o que era Tritã. Tritã, titânio. Titânio é mais fácil, né? Caramba. Daí a dona de casa chega lá pro maridinho. Amor, trouxe uma taça de titânio. Inclusive até melhorou, né? Que seria de tritânio. É uma liga mais resistente, só que não é titânio. É uma liga bem mais resistente, não vai óxido de chumbo. E é mais barato e é injetado também. Também injetado. Também injetado. E existe o cristal. O cristal ele tem classificações na Alemanha que são 3. Tudo que tem até 8% de chumbo é cristalite. Boêmia, tudo que tem entre 8% e 24% de chumbo é crystal glass. Isso não é considerado cristal ainda, é crystal glass. Né? E o que tem mais do que 24% é lead crystal, cristal de chumbo, que já é mais conceituado, que passa a usar o selo ouro de cristal na Alemanha. E acima de 30, daí é uma outra categoria, mas só tem uma fábrica hoje em dia, duas fábricas no mundo que usam mais que 30, que é a Bacará e a Atlantige, a Bacará da França e a Atlantige de Portugal. E cada percentual desse maior dificulta ainda mais, ou não? Isso não é associado à dificuldade da... Vou chegar lá. Na verdade, o cristal, quanto mais chumbo tem, mais pesado fica. Tá. Então,
aquela brincadeira lá o que é mais pesado, 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de algodão? Né? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de cristal, de óxido de chumbo? É a mesma coisa, só que o potinho de óxido de chumbo é bem pequenininho. Exatamente. E até o pessoal, quando vai entregar o litagírio, que é óxido de chumbo lá na fábrica, às vezes o cara não... É a primeira vez que ele tá carregando, ele vai... Opa, tá pesado esse não negócio, consegue. Ele acha naquele que tem um peso, né, na olha. Que tá fácil. Naquele primeiro impulso que ele mentalizou, não faz. Daí ele tem que... fazer uma forcinha a mais. Colocar mais amor aí na força. Mas enfim... Tem o whey protein no refeitório. Tem que estar... Mas enfim, a matéria, quando você tem mais que 24% de óxido de chumbo, não dá para ser injetado. Entendi. Precisa ser artesanal. Por quê? O bico injetor estouraria. Pra ter uma ideia, as minhas panelas de fundição, elas demoram, são de cerâmica, de subsolo, veio da Europa, elas demoram 60 fundições e depois eu tenho que trocar. Caraca. Porque a matéria infungente, ela a 1480 graus, ela é bem corrosiva até ter a síntese química de todas as matérias químicas e ser o resultado, produto final, cristal. Então, o cristal, necessariamente, por conta da corrosão da matéria em fusão, ela é muito pesada, não dá para fazer mecanizada. Eu falei também que tem outra resposta também. O cristal, primeiro, e isso é cristal. Eu uso óxido de chumbo. Daí, então o cristal de titânio é ecológico. O cristal não sei o que é balela. Porque, na verdade, quando você toma, que a gente está tomando aqui água, né? Então é água, H2O, e 2 partículas de hidrogênio e 1 partícula de oxigênio. Só que você não está tomando nem hidrogênio nem oxigênio, porque as características físico-químicas do hidrogênio e do oxigênio são diferentes das características físico-químicas da água, que não é um elemento, é uma composição química. Então a mesma coisa acontece com o cristal. O litargírio, o carbonato de potássio, a sílica, são elementos ex-ante que fusionados, têm uma fusão química, durante 12 horas ficam a 1480 graus. 12 horas. É praticamente uma costela. Costela, né? O cara que assa uma costela, já sabe, pode fazer cristal, tem paciência que nem o cristaleiro. Sacanagem, né, Gabriel? Pô. Não, de jeito nenhum. Bem macia vai ficar essa. Ela fica... Acontece diversas reações químicas e após essa síntese química é o cristal. Então, não polui o meio ambiente, ninguém vai ficar respirando o óxido de chumbo metal, ali. Né? Não faz mal para ninguém e não tem resíduo. Porque, assim, a gente vai cortar a capa do cristal, é soprado só para ser para uma capa. Essa capa vira cristal no dia seguinte, volta para a panela. 40% tem que ser o nosso próprio caco para o cristal não ficar muito molenga na hora de soprar. Entendi. Então... É uma obrigatoriedade ter o reciclado dentro de 40%. Que doideira. Mas que é a mesma forma química. Sim, no fim é a mesma coisa, né? O que existia antigamente na antiga empresa aqui de Blumenau é que quando a gente faz cristal com 2 camadas coloridas, uma camada colorida e outra incolor por debaixo, você lapida a colorida por fora, a incolor por dentro se revela. Quando você quebrava essa peça, o pessoal tem um passivo ambiental absurdo ali na antiga cristaleria lá na Itual Central. O que a gente passou a fazer com essa matéria? A gente começou a reciclar esses cacos com 2 camadas de cristal, porque eu não podia usar na incolor, porque senão ia manchar a incolor. E comecei a fazer cristal reciclado, cores azul e verde, de tonalidade única. E esse produto mega teve aceitação no mercado. Hoje eu não tenho nada de resíduo. O que sobra de caco que foi meio contaminado por outras coisas, eu dou para a indústria de cerâmica hidráulica. Então, o meu resíduo de cristal é 0 na fábrica. Então, não poluo o meio ambiente, não jogo chumbo no rio, não faço nada disso. Então, não tem nada de falar, o cristal de chumbo não é ecológico. Pelo contrário, eu desafio a outra indústria a provar que ela não solte nada na natureza. Ô, Gabriel, a gente falou do lapidador, mas eu queria saber do soprador, né? Porque, lógico, a maioria deve saber, né? Que a gente sopra com um tubão ali e tal, mas tem gente que não sabe que tem um programa, né? Que o cristal é envidrados. É moldado, né? É feito no sopro, né? No pulmão, vamos dizer assim, né? E deve ser difícil também achar mão de obra para isso, né? Tem que capacitar, imagino eu.
Esse é o principal problema hoje das fábricas, por conta desse ato. Graças a Deus, aqui em Blumenau, a gente tem também as fábricas de vidro de Murano, né? Que são 3 fábricas na região, uma em Pomerode e 2 aqui em Blumenau. E essas fábricas, elas mantiveram ainda um número alto aí de sopradores. Só que a diferença de uma cristaleria clássica para eles é que a gente sopra numa forma. Os muranos, geralmente, eles não usam forma, é um sopro livre, eles vão modelando. Vão modelando, né? É um trabalho bem mais artesanal, com pinças, etc. É mais ou menos o que o pessoal vê lá em Murano, perto de Veneza, na ilha de Veneza. Só que o pessoal confunde muito o vidro, das séries vidrados, como lá do Netflix, com cristaleria clássica. Cristaleria clássica é sopro em forma para fazer taças, copos e peças artesanais, mas quase 100%, 99,9% em uma forma, para depois você fazer um pezinho, para depois você fazer uma alça, eventualmente daí você lapidar. Quanto tempo demora para fazer uma taça? Olha... Fora os 12 horas, tá? Depende da peça. Se a peça for lisa, incolor, sem lapidar, ela é super rapidinho, né? Você soprou, colocou na esteira lá para fazer temperar, né? Que ela precisa ficar a decadência da 600 graus, que é a temperatura que a peça está depois de soprado, até sair no ambiente sem estourar, porque senão dá choque térmico. Então, deu esses 40 minutos. Para soprar uma peça lisa, sem lapidar, sem grandes detalhes, uns 6 minutos. Ela inteira, né? E depois para... Uma peça, 6 minutos. Que na verdade é linha de produção, né? Sim. Não é a mesma pessoa, o mesmo soprador que faz tudo, né? Porque tem que fazer a bola, depois de fazer a bola tem que ficar mantendo a bola girando, depois você pega e recolhe mais cristal na bola. Só de pensar. Tem vídeos no nosso canal do YouTube que mostram como fazemos cristal em Blumenau, Moser Crystal, mas é um processo. Se a peça for lapidada, pode agregar aí 2 horas a mais, aí ou seja, eu te falei o que? Uma peça lisa simples, 6 mais 40 minutos de temperar, mais fazer o corte, etc. Vou te falar que 1h10, 1h15 é que tá linha de produção. Enquanto está saindo uma peça lá, já estão várias outras no meio do... Exatamente, no meio do caminho. Agora, se for uma peça para lapidar, você pode colocar 4 horas aí. Tem peça lá que passa pela mão de 26 pessoas para sair embalado para a loja ou para o cliente final. Vocês hoje têm só linha de produção ou vocês também têm, sei lá, eu quero inventar um produto aqui e vocês fazem isso? Obviamente, eu acho mais para o mercado externo. Existe isso? Não só para o mercado externo, para o mercado interno também. Por isso que eu aprendi Illustrator lá na ProWay. Tá certo, verdade. Então, hoje vocês fazem esses produtos para um cliente só? Esse final de semana eu desenhei 4. Caraca. Eu fiz uma lamparina para um padre lá de Goiás. Olha só. Para ele tinha uma vela. A partir da vela ele queria uma lamparina com um pratinho que você encaixa a lamparina. E ainda era cristal colorido lapidado, 2 cores, né? Eu fiz também um potinho de sorvete para uma linha minha também. Fiz um projeto de garrafa. E fiz mais alguma coisa que eu não me lembro o que foi, mas eu fiz mais alguma coisa também. Quais são as dificuldades que tu enfrentou no começo que tu não fazia ideia que tinham, cara? Muitos. Eu tenho hoje 125 funcionários. Caraca. 125 já, Gabriel? Caramba. 125 funcionários, bastante muita coisa. E tudo, assim, com a pandemia, primeiro que eu achei que eu ia quebrar na pandemia. Imagina, né? Março, o efeito pro consumo de coisas para casa foi contrário, mas... Eu tive diversos cancelamentos de loja. Porque todo mundo, né? O pessoal não sabia o que ia acontecer, né? Tava todo mundo se prevenindo, vamos dizer exato, assim. Só que depois virou, né? Virou, mas daí veio a guerra da Ucrânia, né? Daí o preço do gás. Sim. Hoje minha conta do gás está R$176 mil. Uma conta que era 58. Caraca. Meu Deus. Se você ler o noticiário da Alemanha, eu costumo ler com alguma frequência para manter por conta das coisas que eu preciso fazer lá. Tem muita fábrica que fechou a produção por conta de ser inviável. Por isso que o euro está caindo. Entendi. Não é porque o real está forte. É que a economia da zona do euro está muito fragilizada, porque tem várias fábricas que estão fechadas e o mesmo auxílio emergencial que estava tendo aqui durante a pandemia está tendo lá porque as pessoas perderam emprego. Caraca. Porque o custo da energia está caríssimo. Você encher o carro na Alemanha, às vezes você vai gastar R$1.200.
A gasolina na Europa está R$ 9,50. E você reclama, né? Que está gastando 250 para encher o tanque. Gastou 300, né? Quando estava lá. Meu híbrido é 190 pila. É tão barato. Não é barato não. Não é barato não. Então não fala isso. É isso que eles querem. Eles passaram essa impressão de que estava caro e agora voltou pro preço e, pô, tá barato. Tá barato nada. E outra história de carro híbrido, eu descobri que depois de 6, 7 anos, esse carro, você vai gastar metade do preço do carro com uma bateria. A bateria, né? Porque é híbrido, vírgula. Ou, tipo, não sei quanto custa um carro híbrido, 250 mil. Imagina que sua bateria vai pro lixo. 125 mil você vai gastar para pôr uma bateria nova no seu carro, que está impecável, só que a bateria não está. Que doideira. Porque é o desafio da energia, né? É o desafio da Como energia. É que é manter uma empresa, uma indústria, contra para essa galera que adora ter uma indústria de 132 funcionários? 125 funcionários. Olha... E como é que era antes da pandemia? Se bem que antes da pandemia vocês tinham 2 anos, né? Eu aumentou? tinha quando 2018, em 2019 eu tinha 85, já tinha 80 e poucos na época já. 85, uma coisa assim, subiu 50%. A gente teve que viabilizar várias coisas, né? A presença de haitianos em Blumenau é uma coisa muito positiva, porque tinha umas atividades que são mais brutas e que as pessoas não querem fazer, né? Então, que é o polimento. Você, depois que lapida uma peça, você tem que polir a peça. Individualmente, uma por uma. 10 minutos, polimento, cada peça lapidada. Caramba. Você literalmente é numa escova que escorre um líquido polidor em cima da escova e você tem que esfregar a taça durante 10 minutos em todos os lugares que ela foi lapidada. A pessoa usa o luva anticorte, é uma área da empresa que tem insalubridade, etc. Você está ouvindo que você está comprando um cristal? Tudo que está ali, não. Só para ficar claro aqui. Não é qualquer coisa, né? E daí, a sua mãe comprou lapidado? Não? Boa pergunta. Não faço nem ideia, cara. Eu não sabia a diferença de cristal e vidro, então. E a gente, graças a Deus, conseguiu essa mão de obra, que era uma dificuldade anteriormente. Hoje eu estou com todas as vagas do polimento da lapidação. É você achar mão de obra e conseguir viabilizar. E outra, você enxergar dentro da sua fábrica onde é o gargalo. Porque se sua fábrica é deficitária, ela é deficitária por conta do faturamento insuficiente para fazer frente aos custos. Se o faturamento é suficiente, você tem que se perguntar, eu consigo aumentar o faturamento com o que eu tenho hoje na produção? Se não, por quê? Se eu mexer em alguma área da sua produção, eu consigo aumentar a minha produção sem mexer nas outras? Então, esse é o gargalo. Então, você tem que conseguir identificar os mini gargalos que tem no seu processo produtivo para melhorar o faturamento sem ter que mexer em todo o resto. Essa que é a mentalidade objetiva, industrial, racional e sem afetação, sem dar muita aso à paixão, sabe? Você tem que pensar, muita emoção, né? Exatamente, friamente, o que eu tenho que fazer, não o que você acha mais legal. Entendi. Lógico. Você tem que investir no que você identifica para aumentar a produção. Ô, Gabriel, e aí deixa eu falar rapidinho, que tem um detalhe que a gente não pode deixar de abordar, eu sei que a gente já está encaminhando para o final. Tu ainda, além de tocar essa empresa toda e chegar a 125 funcionários e tal, inventou de fazer um museu também, cara. Sim, sim. Porra, de onde que veio essa ideia? É estratégico para divulgar o negócio? De onde veio a ideia? Acho importante, mas, meu Deus, tem que ter tempo para fazer isso. Museu do Cristal, tá, gente? Só para deixar claro. Né? E fica junto da fábrica também. Na verdade, durante a pandemia, eu precisava arranjar cliente para taça lisa sem lapidar. Porque você lapidar demora até 1 hora, ainda polir, que eu não tinha mão de obra, etc. Ou seja, tem uma produção aí de 1.600, 1.700 taças dia e absolutamente eu não consigo lapidar tudo isso. Então eu tinha que arranjar mercado para lapidar para todas as peças que eu soprava, né? Entendi. Não só as lapidadas. E daí eu comecei a visitar as vinícolas, primeiro daqui de Santa Catarina, depois do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, por mais que as pessoas conheçam uma ou outra, etc., é muito primário ainda. Embrionário ainda, né? É muito primário, a logística é péssima, você chegar em São Joaquim é do outro mundo. Ainda é muito embrionário. As estradas são horríveis.
É jovem ainda. E por mais que a estrada um dia melhore, é tanta curva. Ao passo que o Bento Gonçalves, meu Deus do céu. Não tem como comparar Bento Gonçalves. Se você pegar toda a produção vinícola de Santa Catarina, não dá uma Valduca. Não dá uma Salton. Enfim, daí eu comecei a pegar o meu carro, pegar 7 horas de estrada, depois das não sei quantas vezes que eu vim em São Paulo, Blumenau, comecei a fazer Blumenau, Bento Gonçalves quase todo final de semana. Sentava atrás na frente do balcão, pedia o vinho mais caro e começava a degustar. Tirava a tua taça. E levava minhas taças. Daí a pessoa fala, que taça boa, bonita, não sei, tô a 4 horas de distância, 5 horas de distância. Não, só a taça aqui da degustação não precisa atravessar o Atlântico para vir até você. Ainda mais na época de pandemia, com o euro estourando, não sei o quê, não foi muito difícil convencer e fazer mercado, ainda mais com a rapidez que a gente tem, né? Sim. Mas o fato é que no turismo da Serra Gaúcha, que a gente tem muito a aprender, não só Gramado, que hoje é o principal destino turístico do Brasil, passou o Rio de Janeiro, mas a gente tem muito a aprender com a experiência da enologia na Serra Gaúcha. E você vê que todo mundo ali que consegue vender um produto melhor, ele conta uma história. Legal. Então, se você quer ter... e você vê até nas denominações de vinho, Chateau, não sei o quê. A denominação Chateau, rapidamente, é que a produção toda é da vinícola. Toda a produção de uvas é da vinícola. Mas, enfim, existe uma áurea. Uma narrativa, né? Exato. Um storytelling, né? Esse ano, eu fui 3 vezes para a Europa, eu visitei 8 cristalerias. Caraca. Todas têm o que é o cristal. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta que às vezes muitas pessoas entram e não sabem. Então a gente rapidamente reproduziu a fachada da casa que nasceu Mozart em Salzburg, ali na parte direita do galpão. Que fica na Rua Bahia. Fica na Rua Bahia, Salto Weisbahn, perto da Eisenbahn. Daí a gente criou um mezanino novo, só para 150 metros quadrados para atender uma nova loja. Fez uns mais 70 metros quadrados de museu, onde a gente vai contar a história das cristalerias de Blumenau, que esse ano fazem 70 anos, a explicação do que é a matéria, o que é o cristal, a explicação dos equipamentos que são utilizados e a explicação do cristal no mundo. Desde os... existe uma controvérsia se foram os fenícios ou os egípcios, mas o fato é que comprovadamente tem vestígios soprados já pelos egípcios, passando por Roma, passando pela Europa, passando pela Revolução Industrial e, enfim, chegando ao nosso atual momento com o gás, entre aspas, libertador, que agora está encarecedor. Mas a gente tem uma boa história para contar de 2.000 anos, de 3.000 anos de cristal, barra vidro. Temos 70 anos de história para contar do cristal e várias coisas para explicar sobre o ver como se faz. Que massa. E há quantos anos o museu? Quando é que inaugura? Olha, a gente está... O museu ele tem 24 coisas para contar. Dessas 24 coisas, ele vai acabar o ano com 18. Certo. Mas já é inaugurado. Já está inaugurado, mas tem 4 maquetes. É um soft open. Tá um soft open. Tem 4 maquetes, tem 2 linhas do tempo. Tem esse mês vai estar pronto o maquinário utilizado no cristal artesanal e vai estar pronto também as composições químicas. Eu visitei o Farol Santander lá em Porto Alegre. O Farol Santander em Porto Alegre ele tem um túnel interativo muito legal, que você tem um tablet, que inclusive eu acho que eu vou ligar para a Premier Soft para ver se pode atender. Pode ter certeza. Liga que vai ser atendido. Daí você pelo tablet, você escolhe, quero ver fotos da antiga Cristal Blumenau. Pá! Daí, volta. Daí tá ligado num projetor e nesse túnel do tempo projeta fábricas e cotidianos dessas antigas cristalerias. Faz uma imersão ali. Exatamente. E ele pode ver, a gente produziu bastante conteúdo já estamos indo para o 8º filme no YouTube para contar desde a história do cristal, no mundo, das linhas, do processo inteiro de fabricação. E a gente tem uma rotina aí de por bimestre,
Em média, vai. A gente solta um vídeo por mês. Que legal. A gente tá nas redes sociais e também vai ser nas redes sociais, YouTube, e a gente vai ir agregando tudo isso nesse material. Que foi uma produção que começou lá atrás. Os primeiros vídeos estão mais de 18 meses no ar. Entendi. Mas já vislumbrando que eu ia chegar aqui com esse túnel do tempo para plugar e etc. Mas o museu está inaugurado, não, né? Vai ter uma inauguração, uma abertura, uma apresentação, sim. Né? Inclusive até fim do ano? Sim, e tem uma estátua do Cristaleiro ali na Itupava Norte, que a gente fechou com a prefeitura, estamos assinando o contrato, e essa estátua do Cristaleiro de 3 metros de altura vai para frente do museu. Que legal. É uma estátua que tem numa praça ali onde era o Cinemoc. Lembra o Cinemoc? Ali tem uma pracinha, eles chamam da Praça do Soprador, sei lá, do Cristaleiro. E a gente vai fazer... E ela era, volta e meia, ela era depredada, vandalizada, né? E a gente vai fazer um jardim super bonito. Que legal. Por uma grade mais condizente com o que a gente quer apresentar, para fazer um cenário bem europeu. Que legal. Ali na Rua Bahia, que vai ser um oásis que espero que a gente... inspire a vizinhança a melhorar. É verdade. Certamente. Boa. A teoria da janela quebrada. Certamente essa atualização traz atualização ao redor. Já mantemos o jardim na frente, o jardim público na frente, instalamos bancos, instalamos lixeira. Que legal. Pretendemos estender isso para o quarteirão, mas vamos ver se a vizinhança se inspira também. Vai, certamente. Quero te fazer 4 perguntas, a gente acabou o tempo aqui, vai ter que ser um pouco mais rápido que o habitual. Vou tentar. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Vim para Blumenau. Não. É assim, eu falo brincando, né? Tendo internet rápida, muro alto e paz, eu moro até na Índia. Né? Fiquei um mês na Índia lá, mas assim, o importante é a paz, né? Sim, a tranquilidade. Sensação de segurança, né? Eu tô em Blumenau, mas putz, sensação de segurança. Às vezes 11h45 eu tô correndo no Ramiro, da noite. Sim. Mas qual foi a maior dificuldade ter muito ou sócio. uma péssima escolha? Ter muito sócio. Muito sócio. Tem ainda? Não, graças a Deus. Eram quantos? Eles estão vivos. Quantos eram? A gente... Brincadeira. Sobreviveu só 2. Mas começou a acontecer os acidentes. Os caras sopravam o coisa. Em vez de soprar... Eles gostavam muito de uma varanda. Mas quantos sócios chegaram a ser? Eram 21. É assustador. Tem um empresário, um presidente de uma multinacional que mora ali perto da fábrica, numa rua transversal, que é presidente de uma multinacional lá de Timbó. Ele uma vez ouviu uma história e falou, Gabriel, número bom de sócios é ímpar menor que 2. Ímpar menor que 2, é ótimo. Boa. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu iria fazer? Eu acho que não precisa ver muito para ver que o setor imobiliário de Santa Catarina... Blumenau, há 10 anos atrás, tinha 300 mil habitantes? Menos. Menos. Ou seja, 330, mais ou menos. Cidade no Brasil que não Palmas Tocantins sobe 33%, ou seja, você tem uma demanda de lares e você tem muita gente solteira vindo para cá. Ou seja, eu acho que o setor de construção para apartamentos, se você quiser investir nisso... E você vê, volta e meia, você vê casas germinadas nascendo aqui. Isso aí, você conseguir comprar um terreno e conseguir reproduzir isso. E agora, eu lanço um desafio para a prefeitura, você conseguir descentralizar o centro. Porque não dá para... centros nos bairros. Exato, você tem que criar novos centros. Mas isso acontece naturalmente. Eu acho que vai acontecer. Por exemplo, em Tupavazinho tem que acontecer, por exemplo. O único, acho que o que ainda vem freando isso, para mim, é as escolas particulares no centro. Sim, exato. Porque a banco, cooperativa de crédito, essas coisas já estão de forma mais extrema. Adventista, né? Já é um... já trouxe um pouco mais próximo. Eu acho que... Mas mesmo os hospitais também, são 3 hospitais assim, num raio de 1 quilômetro. É loucura. O quê? As festas. E outra, Itupavazinho é um bairro ótimo. Assim, ele é barato hoje em dia. Sim. Ele é plano. Isso aí. E ele é bem... Talvez um dos únicos bairros planos do Blumenau, né? Exato, é bem Por que não começa fazendo um bom parque ali? Verdade. Por que fazer um parque no Garcia e não ali? Verdade. Tem que começar por ali. Ali é um melhor lugar para a prefeitura começar a investir. Vamos lá. Se fosse... me perdi aqui nas perguntas. Não, estava agora com o mentor. Agora. Tá. Quem foi uma inspiração ou mentor? Olha, eu sempre estudei muito, mas no meu primeiro emprego no mercado financeiro é uma pessoa chamada Sérgio Kulikovski,
que ele fez engenharia elétrica em Cornell, fez MBA em Cornell, e daí o Jorge Paulo Lemann tirou ele do meio do MBA para ir trabalhar no Banco Garantia. A garantia dele na época. E ele, em 2 anos ele era o diretor de renda variável, e se ele ficasse mais 2, ele ganhava $1 milhão num cheque de bônus. Nossa. Ele largou para montar o primeiro grande home broker do Brasil. Ele montou também o Planeta Imóvel e ele é dono também da SetSign. Caraca. O ritmo e a velocidade de decisão e a análise fria e rápida e essa coisa de você querer aprender as coisas que você não sabe para eliminar tempo de resposta, eu acho que foi uma grande inspiração para mim. Como é que é o nome dele? Sérgio Kulikowski. Que massa, cara. E para finalizar e tu se livrar da gente, cara, se tu pudesse voltar, né, se pudesse se encontrar com 19 anos, o que tu ia falar para ti, cara? Que idade tu tens hoje, Gabriel? Vou perguntar. Porque... Tem um 43. Tá novo. É a tua idade. É a tua idade. Aí, ó. Olha... Então tu sabe, se tu ganhasse um DeLorean e pudesse falar contigo com 19 anos, cara, o que tu ia falar pra ti? Onde é que tu estavas com 19 anos primeiro? Porque Ninguém com 19 anos ouve ninguém. Boa. Melhor pior que é bem isso. Pior que é bem isso mesmo. Melhor resposta tu de todas. Tu todas, estavas onde com 19, Gabriel? Tava fazendo o quê? 19 anos eu estava fazendo economia na USP, direito no Mackenzie. Meu Deus. E trabalhava... Se formou nas duas? Me formei em 3 e estou fazendo a 4ª. É bom, porque daí e trabalhava no mercado financeiro. Pois é, louco. Que loucura, tá louco. Gabriel, obrigado demais pela disposição, vim aqui contar um pouco dessa história. Bem bacana. Muito bacana mesmo, de saber como é a construção de uma indústria que, em teoria, é jovem, né? Mas já tá tão imensa, é muito legal. E saber que tu é de fora de Blumenau e tu tá investindo ainda mais em Blumenau. Então, tu está construindo um pouco da história, que para mim é a história nova de Blumenau, que é se receber. E eu acho muito legal, né, poder estar escutando essa história e ver que quem está de fora está, às vezes, até valorizando um pouco mais quem está aqui dentro. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. E obrigado. Até quem está daqui valorizar quem veio de fora, porque sempre teve uma coisa de bairrismo e tal, que, pelo amor de Deus, caiu total, né? Não existe isso. Mais esse pessoal do Chile, Peru... Tivesse alguma resistência por ser de fora? Não, porque eu acho que a questão de... Ele veio com o olhinho claro, né? Aí a galera ele ganhou o passe livre, né? Ele ganhou o passe livre. Que eu faço um produto que é um símbolo da cidade também, sim, né? Exato. Mas complementando, infelizmente, temos muitos empresários de Blumenau que venderam suas empresas. E saíram, a gente está falando de Kremer, estamos falando de Hering, estamos falando de... não vou falar muito porque as pessoas eventualmente ouvem. Das grandes, enfim. Mas temos muitos. Você, 40, 50 anos, vender a sua empresa, vender a sua história, por causa de dinheiro, passar o resto da sua vida em Balneário Camboriú. Não dá. Assim, primeiro, eu abomino Balneário Camboriú. Não sei se é muito plástico, né? Uma cidade muito plástica. Eu, como paulista, eu estou acostumado a precisar pegar carro para ir até a praia. E não morar na praia. E eu acho que as pessoas têm que se ocupar, têm que trabalhar, né? Porque eu tenho um tio que ele foi soldado da Segunda Guerra, ele foi fundador da Febraban, fundador da Serasa, professor titular de Direito Econômico e Financeiro da USP. O dia que ele parou de trabalhar, em 2 anos ele estava depenado. Então você tem que se ocupar e trabalhar. O cérebro comanda o corpo, né? Uma vez que tu diz para ele, cara, acabou, ele realmente vai atender você e vai acabar, né? Tem que se ocupar. Galera, obrigado demais. Não esqueçam de comentar, né? Diga um pouco do que você achou e quem vem achando, né? Já estamos no episódio 176. Obrigado demais. Não esqueçam de acompanhar as redes sociais, Punch.com.br, Real Rafa Silva, Mozart Crystal. Mozart Crystal. E o teu? Gabriel.mozartcrystal. Gabriel.mozartcrystal. E Maria Buchmann. E antes tarde do que... Aliás, podcast ATDQN. Obrigado demais pela tua audiência. Tamo junto.